Boa noite, tudo bem com vocês? Boa noite, Pro. E aí, tudo bem? Boa noite. Pode deixar a porta aberta? Fecha pra mim depois. Sair? Deixa eu beber um pouco. Vem aqui, fala oi. Oi! Oi. 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 Pro, dá pra ver ele? Oi. Leva Oi. a câmera. Vai lá agora. Dá tchau. Bom, então vamos lá. Hoje eu vou trazer aquelas questões novamente, só que com as respostas para a gente comentar um pouco sobre o conteúdo em cima das questões. Tá? Tá. Conseguiram fazer? Sim. Ah, bacana. Eu vou. Fecha para mim, Arthur. Eu vou abrir aqui o documento para vocês visualizarem. Professor, Oi? o senhor vai perguntar a resposta para cada pessoa ou não? Não, não. Ah, tá. Porque senão acho que vai ficar muito confuso. Tá bom. Vocês acharam que eu ia fazer isso ou não? Sim, eu achei. Perguntando. Quem quer responder, entendeu? Entendi. É mais fácil. Nossa, isso aqui é da minha mulher. Peraí. Cancelar. Apareceu o PowerPoint ou não? Não. Peraí que eu vou ver aqui se está aberto. Não sei porque não está abrindo. Só um momento. Tá bom.
Apareceu agora? Apareceu, pro. Bom, legal. Então a gente vai começar aí. Eu fiz assim, eu coloquei a questão e aí em seguida já em vermelho eu coloquei a resposta, tá? Eu vou depois disponibilizo para vocês esse arquivo, mas quem quiser fotografar pode fotografar, tal. Mas eu disponibilizo depois para vocês, tá? Bem, Então vamos lá. Então a primeira questão era em conformidade à linha do tempo, que traz o histórico do ensino fundamental no Brasil, o que ocorreu em 2006. Eu lembro que até alguém, um de vocês aí, um de vocês tinham respondido isso aí, né? Na aula passada, se eu não me engano. Não lembro quem que foi. Quem foi que respondeu? Vocês estão me ouvindo bem ou não? sim, normal, pro. Tá. Então, aí está a resposta para essa pergunta, tá? Então, a nova organização prevista pela Lei 11.284, né, que é a que estabelece ensino fundamental de 9 anos, né? Essa lei aí foi introduzida graças a uma emenda constitucional, né, a emenda 53, porque para mudar isso teve que mudar a Constituição Federal, tá? E com essa mudança aí, a gente teve essa nova legislação, né? Então, introduz aí o ensino fundamental de 9 anos, que atende as crianças a partir dos 6 anos. Então, vejam que altera o artigo 208 da Constituição, né? Então, ela vai fazendo essas alterações, né? Na verdade, ali não é artigo, é inciso, tá? O inciso 4 do Estatuto, tá? O artigo 4º, tem que tirar do algarismo romano e colocar normal. E o artigo 32 da LDB. Não precisava colocar tudo isso, tá? É que aí está completo a alteração que foi feita em tudo, né? Precisava colocar somente essa questão que está sendo aí perguntada, na verdade, tá? Tudo bem? Ok. Então vamos Ok, para a próxima. Alguém quer responder a próxima? A 2? Não. Não? Não, pro, pode pôr. Então vamos lá. Nossa. O acontecimento descrito acima trouxe mais qualidade ao ensino fundamental? Por quê? Professor, Oi. eu coloquei da seguinte forma: trouxe sim mais qualidade, baseado no ponto que os professores têm mais tempo para desenvolver suas ideias, trabalhar uma fase extremamente importante que seria a alfabetização, e assim com calma ou pelo menos teoricamente entregá-lo para ensino médio ou fundamental 2 ou a outra série, preparando para o desenvolvimento profissional e de identidade individual. Ok. Vamos lá. Como a gente focou no Fundamental 1, né? Você foi um pouco além. Você já colocou a preparação do indivíduo para o ensino médio. Para o Fundamental 2 e para o médio. Ok. Você destacou a parte aí do professor, certo? Sim. Ela. Oi? Você destacou mais a parte da questão do preparo do aluno, né, pelo professor, nesse período maior que ele vai passar na escola, certo? Sim, com mais qualidade, entendeu? Para poder focar na fase da alfabetização, para o ensino da matemática também, que geralmente é uma fase difícil. Sim, é difícil. Para as crianças, para nós é difícil, imagina para eles. Imagina, Sim. aliás, para eles é difícil, imagina para nós. É o contrário. Fato. Eu sou péssimo em matemática, não sei você e vocês aí como são, mas eu sou uma negação.
É o que eu entendi pela questão que o senhor passou. Certo. Não, tá dentro do que eu passei. O que você destacou aí, eu destaquei aqui na segunda linha. Um tempo maior de convívio escolar, né, que ela vai ter. Então, consequentemente, maiores oportunidades de aprendizagem, tá? Incluindo aí a alfabetização, incluindo a matemática, incluindo todas as áreas de conhecimento que você destacou por áreas, né? Com isso, uma aprendizagem com mais qualidade, tá? É a mesma coisa, praticamente, só que em outras palavras. A única coisa que eu não foquei, que não é o nosso ponto aqui, é esse preparo para o trabalho, tá? Apesar da lei ela trazer isso no seu corpo, né? O ensino fundamental ele foi ampliado não com esse foco, digamos assim, principal. Tudo bem? Não como principal, mas acaba sendo como consequência. Não, faz parte, não é nenhuma consequência, que faz parte, né? Faz parte. Que a escola, ela, na verdade, ela vai preparar você, o indivíduo, para uma realidade do mundo externo, né? Até porque ela precisa trazer esse mundo externo também para dentro da escola, senão ela não tem sentido. E, consequentemente, trabalhando, como você disse, para um auxílio profissional para esse indivíduo, mas não é o foco da educação fazer pessoas virarem técnicos, né? A não ser no ensino médio, e tem ensino médio específico para isso também. Mas tá ok. Professor, só para poder finalizar. Entrando na questão também, às vezes, de realmente resolver o problema em relação à alfabetização, entendeu? Porque tem muita escola que antigamente ensinava sem respeitar o tempo. E aí, agora, respeitando o tempo, consegue realmente tornar mais fácil esse período que Esse tempo que você fala, que tempo é esse? Me explica, me explicita mais. o ano que se incluiu nesse período todo. Ah. O ano inicial lá, Isso. 6 anos. Isso mesmo. Que é o meu ponto de vista. E que ela tem até quando para concluir a alfabetização? Até os 6, não é? Se eu não estou errado. Não, ela entra com 6 anos. Ela entra com 6. A alfabetização é bem... É o segundo ano do ensino fundamental. Isso mesmo. Tá? Tá. Até os 7 anos e algumas crianças vão estar com 8 já, né? Que a BNCC, ela traz esse texto. Né? Os alunos devem estar alfabetizados até o final do segundo ano do ensino fundamental. Ok? Tá. Vamos lá. A3. Quem quer arriscar? Eu não vou pôr, senão a resposta vai aparecer, né? Antes de eu colocar. Alguém quer falar da 3? Professor, Oi. eu coloquei Constituição de 88, artigo 205 e artigo 53 do ECA. Isso aí, Daniele. Vamos lá. Então, a pergunta era: mencione 2 legislações que garantem o acesso e permanência ao ensino fundamental. Você foi um pouco além, que você mencionou o artigo. Não era necessário, só a legislação, mas ok, tá certo. Então, a Constituição Federal, né, ela é o documento maior que nós temos, e se nela o preceito está posto, tá, eu não tenho como revogar esse preceito em outras leis, tá? Salvo se eu faço uma emenda constitucional, né? E uma emenda constitucional tem que ter maioria no Congresso, é bem difícil, né? Então, as outras leis vão seguir. A LDB, que você não colocou, mas você colocou mais de uma, e eu coloquei mencione 2, então tá certo, né? Não está errado o seu. Só não colocou essa porque você colocou as outras 2. E que é a 9.394/96, né, a Lei de Diretrizes e Bases da Educação, e o ECA, que é a que você colocou, que é a 8.069/90, que vai trazer também essa questão
da garantia do acesso e permanência ao ensino fundamental, tanto na idade adequada quanto fora da idade adequada, né? Quem também não cursou o ensino fundamental na idade que deveria cursar, tem o direito do acesso e permanência também, certo? Tudo bem, Daniele? Ok, tudo bem. Eu só coloquei a outra também porque às vezes alguém colocou a LDB, a Constituição, ou é que é a LDB, mas está certo a sua, tá? Eu perguntei Tá duas, bom. tá? A 4, quem quer arriscar? Pro, eu achei a 4 complexa de achar. A gente até discutiu lá no grupo da sala para ver as respostas que a gente tinha achado. Eu não sei se está certo, tá? Fala aí, Stephanie. É o ECA, a LDB e o PNE. Vamos lá. Para a organização curricular do ensino fundamental, fixação e normatização da sua estrutura, contamos com qual documento? Aqui de um documento, eu não estou falando de legislações, tá? As legislações não garantem isso, né? O ECA, a LDB, né? E o Plano Nacional de Educação, tá? Mas um documento que garanta isso, uma diretriz, que são as diretrizes curriculares nacionais, os DCNs, tá? Professor, você tirou isso da onde? Você tá louco? Alguém pensou isso já ou não? É porque as DCNI não é para educação infantil? O RCNEI é da educação infantil e o RCNEI. Aqui são diretrizes curriculares nacionais do ensino fundamental. Ele tem da educação infantil e tem do ensino fundamental. Nós estamos falando do ensino fundamental. Entendi, Pro. Tá? Tá. Tudo bem? Entendi. No AVA vocês têm isso aí, tá? Lá na unidade 3. Então, as diretrizes, tá, curriculares, então, toda educação básica vai ter uma diretriz, né? Tem as diretrizes curriculares, eu tenho os planos nacionais, eu tenho o plano nacional, eu tenho a diretriz curricular nacional, eu tenho a base nacional, certo? São documentos aí que vão garantir essa idade aí na caso do ensino fundamental que a gente está tratando. Então, as diretrizes curriculares nacionais, né, para o ensino fundamental de 9 anos, porque a gente, como você lembrou, Stephanie, a gente tem as diretrizes para a educação infantil também, assim como a gente tem o referencial da educação infantil, que é o RCNEI, tá? E normatizam a sua estrutura, defendendo a qualidade do conhecimento e, como princípio, reconhece o direito de desenvolvimento integral por meio do saber científico, considerando a educação como um direito inalienável do sujeito. Ou seja, a educação é um direito que ninguém mexe. Tá? A educação é um direito subjetivo. Né? Não é um direito que pauta discussão. É um direito, ponto. Tá? E ela aponta aí que até em uma das questões a gente vai voltar a falar sobre isso, o desenvolvimento integral, né, por meio do saber científico. Essa criança vai trazer saberes, vão trazer experiências para dentro da escola, e a gente vai o quê? Aprimorar isso, o saber científico. Atrelado à visão do mundo, claro. A gente até uma questão, se não me engano. Bem? Ninguém conseguiu essa? Bom, vamos. A 5, quem quer responder? Quem quer responder a 5? Professor, Oi, alguém quer responder a 5? eu coloquei o seguinte:
Para entrar no ambiente novo, precisa realmente se sentir confortável, pois assim o mesmo desenvolve da melhor forma possível. Pois se não se sentir forte, pode ter medo de travar ou não se sentir de forma correta para se desenvolver no novo ambiente. Em relação à repetição, eu coloquei o seguinte: deve ser um ambiente novo e uma porta de abertura para a nova fase, não uma fase de repetições, e sim de inovação. Ok. Bom, ponto importante que você destacou é que não pode ser repetido. É isso aí. Tá? Então, vamos lá. Dentro do que você escreveu aí, vamos pôr uma resposta aqui para a gente alinhar. Então, primeiro eu vou ler a pergunta. Qual o significado do processo de adaptação para crianças de 5 e 6 anos que ingressaram no primeiro ano do ensino fundamental? Né? A mudança da educação infantil para o ensino fundamental, primeiro ano, não irá vir sem dificuldades. Isso é fato. Tá? A gente não pode ter a ilusão de que não vai haver dificuldade, tanto para os professores, tanto para o aluno, quanto para os pais, quanto para a família. Né? Mas a gente consegue diminuir essa dificuldade. Não, isso é fato. Não, isso é fato. A gente consegue, não, a gente tem que diminuir essa dificuldade. Sim, mas muito, muito através dessa adaptação que o senhor fala na pergunta, certo? Sim, sim. Há várias mudanças, a saber, espaço, amigos, professor e etc. Né? A BNCC, que passa a vigorar obrigatoriamente nas escolas brasileiras em 2020, traz sugestões para uma transição mais amena, tá? Da educação infantil para o fundamental. A própria BNCC, dentro da BNCC, tem aí um parâmetro aí para essa transição. Tá? Fatores que vão poder auxiliar nessa adaptação, que é o que a gente está focando. Ambientalização da sala, brincadeiras, horário reduzido na primeira semana, participação da família no início, depois também, mas com uma frequência mais dosada, rodas de conversa, análise de registros, e aí entra esses pontos que você mencionou aí na sua questão também, na sua resposta, aliás. Tá, Gabriela? A Gabriela, né, que respondeu. Isso. Tá? Continuando. Então, ele pergunta de novo: podemos afirmar que o primeiro ano é uma repetição do pré? Não, não podemos. Tá? O que eu falo, eu acho que essa questão, se eu não me engano, alguém perguntou lá no dia que eu passei, mas isso é na teoria ou na prática que você quer? Que na teoria é uma coisa, na prática muitas escolas... Eu fui obrigada a perguntar, né, professor? Porque vai que... foi você que perguntou. Vai que a gente prova que é lei, que a acha que é. Não, ou pelo menos deveria, né? Muitas escolas, sim. Então, muitas escolas cometem esse erro, né? E o que, na verdade, não pode acontecer. Principalmente, vai prejudicar aquele aluno que está em continuidade. O aluno que entrou na escola agora, que não é o caso, não deveria ser, porque a gente tem a obrigatoriedade, desde então, do aluno estar na escola desde os 4 anos, digamos que eles entrem com 6. Ok, ele vai achar tudo novo. Agora, aquele que já estava, se eu fizer uma repetição daquilo que já foi feito, para ele fica muito desgastante aquilo. Né? É um ambiente que não é acolhedor, é um ambiente que não é estimulado, que não tem estímulo, é um ambiente que vai dificultar aí o processo de desenvolvimento dessa criança, porque ela vai perder o interesse, porque são as mesmas coisas, né? Então, a gente tem que pensar nisso. Não, ponto. A educação infantil, primeira etapa da educação básica, não tem como objetivo preparar crianças para o ensino fundamental. O primeiro passo é isso. Eu não faço educação infantil para preparar uma criança para o fundamental, né? O fundamento. Agora a gente tem a BNCC, ela traz o quê? A questão da continuidade, né? Eu tenho que dar uma continuidade. Não estou preparando para ir para o fundamental, tá? Tem que ter esse cuidado. Tem objetivos próprios que devem ser alcançados na perspectiva do desenvolvimento infantil, respeitando, cuidando e educando crianças no tempo singular da primeira infância. Né? No caso do primeiro ano do ensino fundamental, a criança de 6 anos, 5 ou 6 anos, assim como as demais, de 7 a 10 anos de idade, porque a gente tem uma distorção, né, em algumas
regiões do país, e a gente tem muitas crianças com 7 anos também. Precisam de uma proposta curricular que atenda às suas características, potencialidades e necessidades específicas desta infância. Ou seja, cada um dentro do seu aspecto específico, tá? Eu não posso ter essa confusão. O que você respondeu está ok, tá? Eu tenho só que destacar o quê? Que cada etapa tem a sua especificidade. E eu tenho que trabalhar com essa especificidade. Né? Eu não posso simplesmente porque a criança ela é mais nova e eu acho que ela não está pronta, eu repito aquilo que ela teve na educação infantil. Não, isso é um erro, é um equívoco. Tá? A questão 6. Quem quer falar sobre a questão 6? Até aqui tudo bem, gente? Alguém tem alguma dúvida? Alguém quer pontuar alguma coisa? Não. Cada vez a gente está com menos pessoas, né, nas aulas. Vai diminuindo. O pessoal está cansado já, né? Isso. Sim, professor, todo mundo cansado. Mas até aqui As aulas online, elas são boas, mas o presencial, acho não, tenho certeza, né? A gente consegue uma articulação melhor, né? Uma conversa melhor. É uma conversa no olho. Sim, professor. E a cama fica bem aqui do lado, então é uma tentação. Oi? A cama fica bem do lado, sabe? Aí você olha para ela, A cama. aquela tentação. A cama, a geladeira. Esse dia tinha alguém, eu tava dando aula, tinha alguém dentro da geladeira, praticamente, abrindo a geladeira, pegando um refri. Ô Zé, agora imagine uma pessoa. Só faltava você nascer. Oi? Imagine uma pessoa que hoje, durante o dia, já teve 6 horas de videoconferência. Ainda tem que encarar mais uma videoaula. Eu sei, porque de manhã também eu tô assim, mais ou menos. É pesado, né? Cansa a sua vista, né? Cansa mais, parece que cansa mais a sua mente também, né? Você sabe que eu falei assim, eu tô fazendo uma análise de tudo isso, né? Eu tô fazendo só uma parte aqui, tá, gente? Eu já volto lá. Eu tô mais cansado do que quando eu ia para todos os locais que eu ia. Mas cansa, o desgaste mental se torna muito maior. Mais pesado, né? Muito. Eu hoje mesmo estou exausta. Imagina, porque o nosso corpo também, né? Chega uma hora que ia à vista, tarde, e tudo tudo vai. Esse dia eu não sei se vocês viram, vocês devem estar vendo aí algumas coisas que eles estão trazendo sobre essa questão, né, da tecnologia. E fora tudo isso, tem a questão do acesso mesmo, né? Muita gente não tem acesso, né? Muita gente está sem poder acessar, porque se numa casa, por exemplo, todo mundo está no teletrabalho, todo mundo está no home office, uma hora não dá para você dividir o computador no meio, né? 2 telas, você não consegue fazer isso. E um vai usar, o outro não, né? E fora que a internet tem hora que fica péssima. Ontem, por exemplo, eu tinha aula no primeiro semestre, né? Na verdade, eu estava só substituindo a professora Ana essas semanas. A professora Ana, que a mãe dela faleceu, né? E ela estava de licença. E ontem eu não consegui entrar. Minha internet aqui ontem, semana passada já estava ruim. Não sei se vocês lembram, caiu umas 4, 5 vezes a nossa aula. Semana passada eu não consegui entrar. Então. Aliás, de semana passada para cá veio numa decrescente bem significativa a minha internet. Não sei o que está acontecendo. Já chamei a operadora aqui, mas não resolveram muito, não. Hoje está boa, por acaso. Então, vamos lá. Voltando. Alguém quer responder essa questão, a 6? Eu respondi, Pro. Vamos lá, fala aí.
Eu respondi para as crianças Stephanie. copiarem. Pode falar? Pode falar. Eu respondi que as crianças deveriam copiar e colar questões do livro didático no Word, copiar e responder, desculpa, questões do livro didático de páginas específicas no Word, porque como é uma atividade tecnicista, né, eu fiz Isso essa aí. atividade. Isso é bem tecnicista mesmo, né? Bem raiz, né, Pro? Esse é. Então, antes da gente falar um pouco mais das atividades, eu vou dar só essa introdução aqui, tá? Então, defina por meio de uma atividade a ser aplicada a alunos do segundo ano de ensino fundamental, pedagogia tecnicista. O modelo tecnicista de educação, segundo Saviani, então, abre aspas, a partir do pressuposto da neutralidade científica e inspirada nos princípios de racionalidade, eficiência e produtividade. A pedagogia tecnicista advogou a reordenação do processo educativo de maneira a torná-lo objetivo e operacional. Fecha aspas, eu não fechei ali. Então, é algo bem operacional mesmo. Isso aí que a Stephanie deu de exemplo é o beabá aí da pedagogia tecnicista, né? Focar no quê? Na racionalidade, na produtividade e no operacional. Ponto. Professores e alunos são meros executores e receptores de projetos elaborados de forma autoritária, sem qualquer vínculo com o contexto social a que se destinavam. Então, não tem vínculo nenhum, tá? É isso e acabou. Se não tem nada a ver com a sua realidade, parabéns para você ou azar seu, tá? Não interessa essa questão aqui. A escola tecnicista, caracterizada pela burocratização e controle de sua organização, pouco auxiliou no desenvolvimento do sistema educacional. E, embora as vagas nas escolas tenham sido ampliadas, porque o tecnicismo começou lá na década de 70, né, 1970. Então, nessa época, a gente teve dessa época para frente, a gente começou a ter uma ampliação das vagas, né? Mais pessoas irem para a escola. Ok, isso é bom? Mas não reverteu os índices de evasão, tampouco os índices de reprovação, tá? E continuaram aí subindo. O que mostra que é uma escola falha, né? Uma escola que tem problemas. A evasão, ela acontece quando a escola se distancia. Por exemplo, a gente está no período aí da pandemia, as escolas estão fechadas, as aulas estão online. No caso de vocês, né, claro, vocês entram para assistir aula, mas vocês sabem que não tem presença, não tem falta nas aulas, né? Mas vocês têm a prova. Na prefeitura, por exemplo, no estado, não tem prova, não é obrigatório, não tem presença, não tem nada disso. Isso começa a distanciar o aluno. E aí, quando retomar, vai ter que ser feito um trabalho muito bem feito para retomar com esses alunos, porque muitos alunos se evadem. Já fiquei 4 meses sem ir para a escola, agora emenda com o final do ano. Pronto, não vou mais. Então, o índice de evasão, depois desse retorno que a gente vai ter, que vai ser um retorno bem diferente também, não vai ser um retorno todo mundo junto de novo, né? Ficamos 4 meses em casa, 5 meses, agora voltamos todos juntos. Não, vai ser gradativo. Tem que ter um cuidado com isso, porque os índices de evasão podem aumentar, tá? Então, sempre quando tem um colapso, uma greve, alguma coisa assim, do que a gente está vivendo hoje, nunca houve, né? Mas uma greve, por exemplo, quando a escola retoma de uma greve, se você não tiver um trabalho, você tem evasão, porque os alunos estão acostumados já a não ir para a escola. Para eles, aquilo lá é uma rotina já. Então, eles incorporam aquilo, principalmente quando ele não tem uma maturidade, né? Quando ele não tem, obviamente, também uma família que dê esse respaldo para ele, tá? Isso é bem comum. Então, essa atividade aí que a Stephanie colocou, bacana. Alguém mais quer falar a atividade que fez? Aí vocês podiam falar, né? Porque pode ter vários exemplos. Eu devia ter feito aquilo chamado... Ô, Marcelo, você tá aí, Marcelo? Seu nome tá aqui, ó. Marcelo. Deixou ligado só, foi embora.
Ellen. Tá aí, Ellen? Eu acho que só vai ficar na Gabriela, né? Professor, Oi? fazer uma pesquisa, falar para os alunos fazer uma pesquisa, tá dentro da escola Não, tecnicista, da educação não, tecnicista ou não? depende de como você vai fazer isso. Ah, tá, entendi. Tem que ter alguma coisa a mais para eu ter essa noção, né? Uhum. Jéssica, Rosana, Professor, oi, Adriele. a Stephanie falou de fazer na internet. O senhor acha que, só por curiosidade, ela continua sendo tecnicista por ser no computador ou não? Continua, porque o tecnicista também usa tecnologia. Ah, tá. Então, só para Uma mim entender. reprodução, igual ela fez. Vai fazer um copy, Copia. você vai Copiou. copiar e colar lá no caderno e responder lá. Ah, Por que tá. Só para colocar assim, como que eu pensei isso? Eu coloquei o computador porque o modelo tecnicista, ele quer preparar os alunos para o mercado de Sim, trabalho operacional. sim, Ponto. operacional. Não é um mercado pensante. Então, ele escrever, digitar, é um modelo operacional do mercado de Operacional. trabalho. Ele vai trabalhar Eu coloquei, ele vai trabalhar dentro de um aspecto fechado. exatamente. Já a pesquisa, ela vai ampliar. Ela não vai, ela vai possibilitar algumas possibilidades, dependendo de como você vai organizar isso. Por isso que eu te falei, não dá para falar faça só uma pesquisa, uma pesquisa é tecnicista, entendeu? Tá, e o senhor consegue dar um outro exemplo? Agora, o exemplo, então, eu estou pedindo para vocês o exemplo, eu queria que vocês Não, falassem. porque a minha tá errada. O que você colocou? Eu tinha entendido uma outra visão, tipo, mais inovadora na minha pesquisa. Não. É bem retrô. Tá. Ele nem o modelo tecnicista, a pedagogia tecnicista, ela trouxe resultados não muito qualitativos para a educação, né? Ela é o que eu apontei lá. Ela burocratiza muito, ela normatiza muito, ela não abre. É aquilo e pronto. Então, alguma atividade com nível de repetição, tipo, fazer alguma Sim, também. atividade É o de que a repetição. Stephanie falou, ela não abre para Professor, ela abre para operacionalizar. Tá. A Gabriela não. Quem tinha chamado? A Gabriela estava falando já. só para confirmar, eu coloquei assim, atividade proposta seria escrita em repetição de uma frase ou uma palavra de almaço, perdão. Várias vezes a repetição da frase ou da palavra, algo do tipo assim. Tá, é uma pedagogia tradicional, né? Isso, estaria certo? Alô, oi, Daniele. Oi, tá errado? O final que você disse eu não consegui ouvir. Então, eu coloquei repetição de uma frase ou uma palavra em folha de almaço ou na lousa mesmo. Não, aí você está indo mais para uma questão tradicional, né? Um ensino. Se isso, na visão, for preparar o indivíduo para algo, ok, tá? Entendi. Tá ok. Se não, não. Tudo bem? Sim. Oi. Escola tecnicista não é aquela que prepara, é voltada para cursos profissionalizantes, para preparar para o Também. mercado de Sim. trabalho? Por Sim, exemplo, também. eu mesmo, eu fiz curso profissionalizante Datilografia, por exemplo. Datilografia. patologia clínica. Datilografia, por exemplo. Vocês lembram da datilografia? Quem lembra? Você lembra, Laura? Sim. Eu mesmo fiz. Quebra nas Eu tenho até meu diploma aqui, datilógrafo.
Sim, você prepara o indivíduo para uma atividade operacional. Professor, então, baseado em toda essa discussão, dá mais um outro exemplo, só para ficar mais claro. Professor? O áudio deve estar ruim a internet dele, assim como a minha tem hora que está ficando. Nossa, Eu acho que tá cortando para ele. Gabi, No meu, eu coloquei que o professor ele apenas colocaria as suas ideias, os seus pensamentos, que ele apenas daria os conteúdos e os alunos copiariam, porque é basicamente isso. É mais atividade com cópia, com repetição, essas coisas. Então seria tipo o tradicional com um pouco de conhecimento, vai. Exatamente. A diferença entre ele e o tradicional é que o tecnicista vê mais tipo o trabalho, o mercado de trabalho. Ah, tá. Não era isso que eu não estava conseguindo entender. Eu estava na minha cabeça tradicional com ele. Gabi, quando falar de pedagogia tecnicista, você lembra do filme do Charlie Chaplin? Ah, tá. Tá. Eu acho que não tem muito a ver só tradicional e tecnicista a questão do trabalho, porque a pedagogia tradicional não fazia isso com conhecimento, tipo, a gente vai... Oi? Sim, voltou, professor. Vamos lá. Gente, eu vou dar só um exemplo. Eu parei de ouvir a Lore, ela que está falando Foi de patologia clínica. Por exemplo, tem muitas disciplinas que eu não tive no ensino médio. Por quê? Porque as disciplinas eram voltadas para aquele curso de patologia clínica, que é o técnico que faz as análises clínicas em laboratório. Mas Vocês já assistiram o aquele professor filme? está falando de educação Vocês já assistiram? fundamental 1. Vocês já assistiram aquele Modernos. Tipos Modernos? Sim. Aquilo lá é pedagogia tecnicista. Não, é que eu estava meio confusa porque eu não estava conseguindo... Professor! A ideia que eu dei é o quê? Vocês têm como pedagogia tecnicista... Professor! Espera só um pouquinho, Rosana. Vocês têm como essa pedagogia tecnicista o operacional para o trabalho. Eu só queria que vocês voltassem isso para dentro do ensino fundamental. Entendeu? Como que a gente poderia fazer uma pedagogia tecnicista dentro do ensino fundamental? Então, a gente sabe que ela é burocrata, que ela é operacional, que ela não é pensante, que ela é mecânica, né? Todos esses elementos aí. Então, colocar, por exemplo, desenho pronto para uma criança só ir lá e pintar. Não está desenvolvendo a imaginação dela, ela vai só reproduzir aquilo que o professor o exemplo que a Stephanie deu, pegar lá, nós vamos mexer no computador, vamos. Eu copio o que está aqui no computador e copia no seu caderno. E responde no seu caderno. Certo? Ah, tá, não. Eu entendi, professor, é que eu estava só com dificuldade do tradicional e do tecnicista, mas eu consegui entender. Você tinha perguntado alguma coisa, Gabriela? Eu não ouvi. Caiu quando a Lore estava falando, quando a gente estava falando da datilografia. Não, eu queria justamente mais um exemplo, mas agora como as meninas falaram alguma coisa... Assista o Tempos Modernos. Tá, não. Vocês já devem ter assistido, né? Se quiser, depois para vocês. Agora eu consegui, as meninas me explicaram, me deram alguns exemplos quando caiu para o senhor. Rosana, você queria falar? Fala. Não, a Ela e o Marcelo não estavam conseguindo entrar. Ah, tá. Mas é que eles estavam aqui, eu achei que eles estavam bem na aula. Tudo bem, não tem problema. Eu só chamei só para dar uma acordada aí. Ok. Não tem problema, não. Vamos lá, vamos para a próxima. Questão 7. Quem respondeu? Posso responder, professor? Pode responder. Educação omnilateral. Nessa educação, todos devem ter acesso, né, à educação. E
tem que criar autonomia, criticidade na criança. É diferente da unilateral, que as crianças são alienadas. Eu entendi isso, não sei se está... Tá, vamos lá. É um direito à educação, que você falou o quê? Um direito à educação para todos desenvolverem a autonomia, certo? Sim. Isso mesmo. Então, por quê? Porque o preceito dela, a baliza dela é a formação integral do sujeito. Quando eu falo em formação integral do sujeito, é formar essa pessoa em todos os seus aspectos, né? Cultural, físico, psicológico, né? Intelectual, tá? Então, ok, a autonomia está dentro disso, tá? A constituição do ser humano deve ser contemplada em seu maior e mais alto nível, tá? Então, é uma formação completa, né? A educação deve ter como princípio balizador a formação integral do sujeito, ok? Com outras palavras, mas isso que você escreveu está dentro do que é o omnilateral, tá? Que é a educação integral. Você pode completar com algumas coisas aí, além da autonomia. Tá bom. Tá? Próximo, quem quer? A 8. Sobre a ludicidade, né? Então, vamos lá. Professor, apareceu aí? Oi? Eu coloquei... Apareceu, né? Que você colocou aí. Eu coloquei isso aí que você escreveu. Ok. Quem que está falando mesmo? Adriele. Ok, Adriele, vamos lá. No ensino fundamental, qual a relação da ludicidade com o desenvolvimento da criança? E, consequentemente, a aprendizagem. Tá? A gente sabe, o que a gente tem que destacar é que a ludicidade ela é presente, né, na educação básica. Eu não posso pensar que a ludicidade é unicamente exclusiva da primeira etapa da educação básica, que é a educação infantil, né? Muitas vezes você fala ludicidade, a pessoa já pensa em educação infantil. Não. Tá? A ludicidade, ela engloba tudo. Ah, mas eu estou fazendo um trabalho, igual o pessoal do 7º aí, está fazendo o TCC, ludicidade, na educação infantil. Ok, tem problema. Tá? Até porque se você está fazendo essa pesquisa, você tem que delimitar, né? Se você for falar ludicidade de 0 a 100 anos, não dá, você não vai conseguir fazer um trabalho assim, né? Então, mas eu tenho que ter claro isso para mim, tá? A ludicidade deve estar presente no processo do desenvolvimento infantil no ensino fundamental. Né? Por que infantil? Porque são crianças, né? Apesar de estar no ensino fundamental, elas são crianças. Acho que caiu de novo para ele. Eu também acho. Brincadeiras, jogos. Professor? Ô, Tá cortando, professor. Ixi, acho que caiu pesado agora. Oi? Voltou? Voltou. tá cortando bastante. Voltou, Pro. professor. Tá uma merda isso aqui, viu? Eu vou ter que, sei lá, acho que eu vou ter que ir lá na praça dar aula. Professor, Do que da prefeitura. Fala. falando sobre a ludicidade, eu fiz o trabalho discursiva e eu trouxe isso, né? Que não precisa ser só usada a ludicidade na educação infantil, que pode ser usada no ensino fundamental, no ensino médio ou até mesmo em empresas com o intuito de promover união de equipes. Sim, esse entrosamento, né? Isso. Sim, é verdade. Bacana esse destaque aí.
Porque geralmente os trabalhos focam, pelo menos os últimos TCCs que eu participei, e tinha ludicidade, acho que 99% focava só na educação infantil. Não que seja errado, é o que eu já falei, mas tem que deixar uma ressalva aí, né? Que ela vai além da educação infantil, né? É isso aí. Trabalhar tais aspectos em conjunto possibilita o desenvolvimento e, consequentemente, a aprendizagem da criança, pois, ao brincar, seu nível de desenvolvimento potencial é otimizado, ampliando a possibilidade de novas aprendizagens. Então, se eu otimizo lá o potencial dela, eu possibilito novas aprendizagens, o que vai auxiliar no processo de alfabetização, né? Então, você trabalhar a alfabetização com o lúdico, né, você consegue um resultado mais eficaz em menos tempo. Ah, se eu não trabalhar o lúdico, eles não vão ser alfabetizados? Vão, mas você vai levar mais tempo, tá? E pode ser que você tenha mais barreiras aí para transpor, tá? E quando tem a ludicidade envolvida, a criança ela se entrega mais, tá? Você pega, por exemplo, né? Quando você trabalha literatura infanto-juvenil com as crianças, você tem uma devolutiva melhor. Tudo bem? A 9, quem quer fazer? Alguém? Vamos lá. Professor, posso arriscar? Pode Então ser? vai. Pode, claro. A pergunta é... A pergunta é: qual a importância de o currículo dialogar com o conhecimento científico e estabelecer a relação necessária com o mundo? Os conhecimentos científicos são fundamentais para o trabalho escolar, pois sem a superação do folclore, ou seja, do senso comum, não há possibilidade de transformação da ordem social. A criança do ensino fundamental está em pleno processo de desenvolvimento de sua identidade e será a organização do currículo que lhe dará subsídios para constituir sua identidade e autonomia, pois todo currículo pode definir uma concepção de mundo, sociedade e que tipo de sujeito pretende formar. Ok. Muito bem. Eu vou ler aqui a que eu coloquei aqui para vocês, mas está perfeito a sua. Você só não falou da intencionalidade, né? Que é bacana falar. O currículo tem que ter essa intencionalidade, né? A intencionalidade da prática pedagógica deverá propiciar a construção dessa visão de mundo, superando a visão simples e imediata, o senso comum. Tem que superar isso, né? A educação escolar é o meio pelo qual as novas gerações se apropriam do conhecimento produzido por gerações anteriores, de forma a possibilitar o domínio dos conceitos elaborados ao longo da história humana. Conhecer o mundo implica estabelecer com coerência as relações interpostas entre as diferentes áreas, possibilitando o indivíduo indistintamente, né, ou seja, sem distinção, tá? A apropriação das formas de saber mais evoluídas, até então já constituídas pelo conjunto dos homens. Certo? Certo. Então vamos para a próxima. A 10. Quem quer? Quais as principais características do planejamento? Posso responder, Pro? Coloquei que Vou ter que dar um ponto para a Stephanie, para a Gabriela, Nardoto e para a Adriele. Eu acho que só tem a gente na sala. Eu coloquei que... Também. Hã? É verdade. Para mim também. Se for pra morrer, a gente morre tentando, pelo menos, né?
Então, eu falei Gabriela, a Stephanie e a Adriele. Não é? A Adriele respondeu uma e eu respondi outra, Pro. A Daniele respondeu também. É que as 3 estão mais frequentes, mas tá ok. Eu lembrei de você também, Daniela. Vou responder, tá, Pro? Vai lá. Eu coloquei que as principais características é definir o objetivo para não improvisar, calcular a média de tempo da aula, atividade, para poder observar e avaliar a sala de acordo com o objetivo definido, com a intencionalidade, para tratarmos a meta de aprendizagem sobre aquela aula e conseguir fazer o acompanhamento e avaliação necessária de todos os alunos. Perfeito. É o que eu disse aqui, só que com outras palavras, mas é isso mesmo, tá? Então, ó, o ato de planejar é uma atividade intencional, né? Buscamos determinar fins. O ato de planejar é uma ação reflexiva que deve ser conduzida ao olhar da escola. O planejamento é um instrumento útil de trabalho tanto para o professor quanto para o aluno, certo? Não é só para um. Assim, que é o que você falou aí, as suas principais características são continuidade, organicidade, previsão, clareza, flexibilidade, objetividade e realismo. Né? Eu tenho que ter uma continuidade, porque a hora que eu planejo um assunto, esse assunto tem que continuar. Né? Eu tenho que ter uma linha de tempo, uma linha de raciocínio. Eu tenho que ter uma organização em cima disso, prever o que vai acontecer, né? Para que, se eu precisar, por exemplo, de materiais diferentes daqueles comuns ao dia a dia, eu tenho que trazer, ou os alunos. Eu tenho que ter clareza nisso, flexibilização, porque o planejamento ele pode ser mutável, né? Não deu certo, eu tenho que replanejar. Tá? Objetividade, que é o que a Stephanie colocou aí, e realismo, né? Não pode ser uma coisa do mundo que não existe, né? Até pode, se você estiver trabalhando com a questão de fantasia, de ilusão, né? Mas você tem que fazer a ponte aqui com a realidade. Tudo bem? Tá certa a resposta aí. Sim, professor. Vamos lá. A 11, quem quer? Se ninguém for responder, eu posso responder, professor. Então pode responder. Tá. A pergunta é: como o professor pode contribuir para um ambiente organizado que visa a efetivação da aprendizagem? A resposta: o ambiente de sala de aula, entre os demais que se transformem em espaços de aprendizagem, são muito importantes à oferta de estímulos significados ao processo de aprendizagem, informações das mais variadas natureza, artísticas, científicas, sociais, naturais, etc. Além de ser um ambiente organizado, a efetivação da aprendizagem deve também ser um ambiente que seja possível estabelecer um processo de cooperação e colaboração mútua entre professor e alunos e entre alunos e alunos. Perfeito. Isso aí. Porém, ler a minha. A sua tá melhor que essa aqui. Vamos lá. Você falou certinho aí o que o professor precisa pensar aí, o que o professor tem que para contribuir com esse ambiente organizado para, de fato, efetivar essa aprendizagem. Né? Então, a organização do espaço escolar está diretamente relacionada às formas de trabalho pedagógico. Como eu vou trabalhar? Então, eu vou organizar de acordo com as formas que eu vou fazer. Tá? Tem professores, por exemplo, que não trabalham com carteiras enfileiradas. Tá? Eles tiram isso do espaço. Né? Eles não trabalham com mesas. Tem professores que trabalham com rodas. Né? E aí por diante. Pensar no espaço. Tem professores que querem que os alunos olhem um nos rostos do outro. Né? Não na nuca. Porque enfileirado você olha na nuca do colega. Né? Você não olha... Claro que o colega fica virando para trás toda hora. Então você olha na cara dele. Né? Mas... pensar o espaço e o tempo nas instituições que oferecem
a formação nos anos iniciais do ensino fundamental. É conceber as necessidades da atualidade, compreender os anseios e necessidades dos alunos no atual contexto, explorando suas experiências a fim de que se apropriem do saber até então mais elaborado. Pós-pandemia, por exemplo, a gente vai ter que pensar, né, nessa organização para além do pedagógico, certo? A gente vai ter que pensar nessa organização para uma segurança também, né, da saúde das crianças e do professor. Educadores devem saber que o espaço educativo não se restringe à escola, o que você falou lá, né? Você falou, sala de aula ou espaços de aprendizagem, seja sala de aula ou não, tá? Então, eu não estou restrito dentro daquela sala, tá? Os outros espaços também são, né? Ou seja, há necessidade em se planejar a exploração dos espaços externos a fim de que os alunos possam se relacionar com a cultura, com a sociedade e com a política. Ok? A 12, quem quer? Então aí, tá ouvindo? Posso responder, Pro? Pode, Adriane, vai lá. Eu coloquei que a avaliação formativa é o resultado do processo do ensino-aprendizagem e a avaliação diagnóstica é o resultado do que o aluno sabe e o que ele necessita aprender. Ok, do que ele sabe ou não sabe, né? Na verdade. É isso aí. Isso. É isso aí. Então, aqui é bem simples, né? A avaliação deve apontar os melhores caminhos para processar o ensino e aprendizagem. Então, a avaliação ela tem esse intuito, né? Formador, tá? A avaliação não tem um cunho de punição, tá? A avaliação tem que assumir uma dimensão formadora, tá? Então, para que a escola fundamente os resultados e reorganize o seu planejamento, né? Garantindo a apropriação dos conhecimentos, ou seja, garantindo os direitos de aprendizagem daquela criança, tá? Então, avaliação formativa e diagnóstica. Formativa permite o redirecionamento da ação docente durante o processo. Então, o professor ele vai poder redirecionar de acordo com o que ele está coletando no processo. E a diagnóstica verifica os avanços e dificuldades do aluno, auxiliando na tomada de decisão. Então, o aluno chegou. O que você vai fazer? Avaliação diagnóstica. Pós-pandemia, o que as escolas vão ter que fazer? Uma avaliação diagnóstica. Por quê? Houve uma perda gigantesca nesse período, né? Como que esses alunos vão voltar? Igual eles estavam? Provavelmente não, né? Meu planejamento, eu vou ter que refazer? Provavelmente sim. Ok? Sim, professor. E a derradeira, a última, a 13, quem quer responder? Posso responder, Pro? Pode ir? Eu coloquei assim que a gente vai estar. Então, vou falar igual eu fiz aqui, tá? A gente vai estar avaliando o aluno no começo com a diagnóstica. Em relação à formativa, vai se aplicar na forma que a gente vai verificar o quanto esse aluno conseguiu estar adquirindo de informação e o quanto a gente tem que mudar ou observar nos nossos próprios ensinamentos para ver se a gente também pode mudar ou acrescentar algo a mais na nossa forma de lecionar. Isso aí. E uma vai depender, e uma precisa da outra, né? Isso. Uma tem relação com a outra, tá? Porque senão porque se eu não tiver uma relação com a diagnóstica, com a formativa, não tem por que eu fazer diagnóstico. Porque se eu não vou partir dele, não tem sentido, certo? Para ter esse sentido, eu tenho que partir dele. O professor deve ser consciente do registro necessário à avaliação formativa. Os relatórios de cada aluno, constando do seu processo de desenvolvimento, suas dificuldades, suas superações e suas formas de apropriação do conhecimento. Curiosidades e interesses devem ser registrados de acordo com as observações realizadas. Então, ambas têm relação. Ok?
Pro, Oi. que elas têm relação, para mim ficou muito claro, mas eu não achei qual é a diferença entre elas. Para mim, as duas são iguais. Não, é que a afirmativa, né, ela não vai diagnosticar o que você, a etapa que você está. Por exemplo, você foi para o terceiro ano, então nós vamos começar com leituras de texto. Então, a avaliação formativa, eu vou te dar essa leitura, essa escrita, e eu estou acompanhando no processo se você está desenvolvendo aquilo. Só que, antes disso, eu preciso saber quem é você. Como você chegou aqui? Você chegou no terceiro ano sabendo ler ou não? Então, eu aplico a diagnóstica, porque é a partir dela que eu vou traçar o meu planejamento de acordo com aquilo que você trouxe para mim. Agora entendi. Nesse planejamento que eu aplico a avaliação formativa. Entendi. Tá? Entendi a diferença. Obrigado. Dúvidas? Vocês acham que isso aí ajudou? Foi bom? Nossa, ajudou muito, meu Deus. Ou não? Foi válido? Zé, posso pedir um favor para você? Pode. Tem como você encaminhar teus PowerPoint para as representantes da sala passar para a gente? Mas eu estou encaminhando. Eu encaminhei. Encaminhei, Gabriela? Esse daqui, eu queria os anteriores. Não. Eu encaminhei as questões, agora hoje eu vou encaminhar com as respostas. Mas sabe os outros que você apresentou em aula? Então, mas geralmente eu encaminho. Não, eu encaminho de novo, mas geralmente eu encaminho. Tá bom. Então. Tá? Mas eu encaminho de novo. Agradeço. Dúvidas? Não. Nenhuma. Não. Então, tá bom. Então, a nossa matéria é essa, que vai cair na prova, tá? Professor, Oi. deixa eu perguntar uma coisa. Semana que vem ainda não é a prova. O que a gente vai fazer semana que vem? Semana que vem eu vou... Primeiro eu vou fazer Só por tipo de curiosidade, tá? Amanhã eu vou digitar a nota, né? Quem não fez alguma atividade, eu já vou mandar no WhatsApp das coordenadoras, das representantes, e aí a nossa aula vai ser destinada para uma atividade online, que eu vou fazer as perguntas para quem não participou de alguma atividade. Tá. Tipo, vai ser aquele esquema que o senhor faz quando a gente está na faculdade. Tipo, vai ser só... E quem tiver alguma dúvida, também pode entra para a gente esclarecer, tipo um plantão de dúvida, entendeu? Tá. Gente, por favor, é a Adriele que está falando. Como o meu semestre não participa dessa aula, alguma representante poderia me mandar o número para mandar para mim o que o professor vai mandar? Por favor? Seu semestre não participa? Que semestre é? Não, eu sou do 5º. Ah, você é do 5º. Sim, eu sou a única que... Eu mando isso aqui pro Leandro, ele te manda. Oi? Eu mando isso aqui não é a única, Leandro. não. Eu também sou do 5º e estou participando aqui. Gabriela. Oi. Ó, do 5º tem você, tem a Andressa Kemily, né? E a Gabriela. Tá. Mas a Gabriela tá no grupo do 6º também. Então ela pega lá, não tá, Gabi? Ela pega lá. Agora, quem não pega, por exemplo... Eu tô no grupo. Me colocaram no grupo, Pede graças pro a Deus, Leandro, eu gente. vou mandar pro Leandro, você pede pra ele, tá? Ou então você coloca, a Gabriela te coloca no grupo aí, é mais fácil. Tá bom. Por favor, A Gabriela Nardotto, ela é objetiva, ela já resolve logo, é assim que eu acho bom. Tudo bem? Alguém tem alguma dúvida? Quer fazer alguma pergunta? Vocês acham que consegue estudar por aí mais fácil do que... Bom, se não conseguirem também, não posso fazer nada, né?
Nessa pergunta. Voltou a ser você, hein? A prova mais suave que a Zé. Oi? Tava um doce até agora há pouco, voltou a essência agora. Ai, ai. Então tá bom, gente, porque a nossa matéria acabou, tá? Não tem mais o que eu vou ficar enrolando vocês. Só não, a gente encerrou todo o nosso conteúdo. Eu fiz essa revisão dessa forma. Geralmente eu não faço revisão, vocês sabem, né? Se a aula lá é presencial, mas eu entendi que era necessário por conta desses encontros que a gente não tá ocorrendo presencialmente, tá? E podem estudar por aí que vocês vão bem, tá? Tá bom, obrigada. Tá bom, professor. Obrigada. Uma boa noite para vocês. Boa Depois eu mando no Tá bom, WhatsApp. tá Obrigada, boa noite. Deixa eu repetir Tá para depois vocês não ficarem perguntando 10 vezes para representante e aí vocês perguntam o que eu falei aqui. Eu vou enviar esse slide para a representante e ela vai distribuir para vocês. Semana que vem, vai ter aula? Vai, para aquelas pessoas que estão com dúvida, um plantão de dúvida, e para aqueles que não fizeram alguma atividade. Como eu sei que eu não fiz atividade, eu vou mandar os nomes para a representante. A representante não recebeu nenhum nome, logo, todos fizeram. Certo? Certo. Dessa vez eu não esqueci de mandar. Fechado? Fechado. Então tá bom. Um Fechado. abraço. Fiquem bem. Boa noite. Até mais. Boa noite. Obrigada. Tchau. Tchau, Pro. Boa noite. Tchau. Até mais.